bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, a Bíblia, o tempo do fim. E, como sempre, temos trazido para você o melhor da informação sobre a escatologia bíblica. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os argumentos para o pré-tribulacionismo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção aí no texto que nós vamos trabalhar agora. A visão pré-tribulacionista, ela argumenta que a igreja não passará pela tribulação, e é por isso que se chama pré-tribulacionista, ou seja, eles são arrebatados antes da tribulação. Jesus vem e arrebata a igreja. Quais são alguns textos que eles utilizam? Bom, o texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 9 até o 10. Então, esse texto é utilizado pela posição pré-tribulacionista para justificar essa visão. Os crentes não passarão pelo dia do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 9. A igreja de Filadélfia recebeu a promessa de ser guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apoio alegórico. Por exemplo, visto que a palavra igreja aparece 19 vezes nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, mas não é usada novamente até o capítulo 22, em outras palavras, toda a longa descrição da tribulação do Apocalipse, o termo igreja é visivelmente ausente. Assim, entende-se que a igreja não estará presente na tribulação. O pré-tribulacionismo é uma teoria que mantém a distinção entre Israel e a igreja, e os planos de Deus para cada um. As 70 semanas de Daniel 9:24 são decretadas sobre o povo de Daniel, os judeus, e a cidade santa, Jerusalém. Essa interpretação da profecia aponta que a 70ª semana, a tribulação, é um tempo de purificação e restauração para Israel e para Jerusalém, não para a igreja. Por isso, esta não passa na tribulação. Então, esta aqui é a ideia pré-tribulacionista. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a Bíblia, vamos dar uma olhada nos textos, vamos verificar se os textos trazem essa aplicação ou se são textos que foram retirados do contexto. Acompanha comigo. Bem, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Bom, então, existe controvérsias em pegar, por exemplo, esse texto e utilizar a palavra ira aqui, aplicando-a à tribulação. Por que existe controvérsia? Porque a Bíblia não faz esta relação. Nós não devemos nos esquecer também que Paulo está escrevendo isso muito antes da destruição de Jerusalém em 70. Nós sabemos que uma ira realmente viria sobre Jerusalém, mas que aqueles que fossem obedientes a Deus seriam livrados. Então não dá para pegar esse texto aqui e colocá-lo como sendo um texto que apoia o pré-tribulacionismo. O outro texto citado é capítulo 5, versículo 9 de 1 Tessalonicenses, que está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o contraste que é feito aqui é entre a ira e a salvação. Não é entre a salvação, o arrebatamento, ou o arrebatamento e a ira. Não, nada disso. Então, quando ele diz em salvação, muitos crentes foram salvos e passaram pela tribulação. E também, quando nós acompanhamos Apocalipse capítulo 6, versículo 11, nós percebemos, por exemplo, ali que Deus diz, olha, espera mais um pouco até que sejam ajuntados os teus irmãos e também serão executados. Então, nós percebemos claramente que esses textos, eles não podem aplicar-se à grande tribulação e dizer que a igreja não passa pela tribulação por conta desses textos.
é um pouco complicado para você fazer esse tipo de aplicação. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso porque a gente pega e lê conforme foi doutrinado por alguém. E nesse que foi doutrinado por alguém, a gente acaba apanhando a história e acreditando e fazendo as relações. É necessário parar e pensar. É necessário parar e pensar. Isso é muito importante. Então, esses são os argumentos pré-tribulacionistas. Legal? E agora, recapitulando, você não pode esquecer, o pré-tribulacionismo é uma teoria que mantém a distinção entre Israel e a igreja, os planos de Deus para cada um. As 70 semanas de Daniel 9:24 são decretadas sobre o povo de Daniel, os judeus, e a cidade de Daniel, a cidade santa, Jerusalém. Esta interpretação da profecia aponta que a 70ª semana da tribulação é um tempo de purificação e restauração para Israel e não para a igreja. Isso a igreja não precisa passar na tribulação. Uma interpretação alegórica, conforme nós podemos ver. Se você se lembrar do primeiro estudo, se você não viu, dê uma olhadinha lá. As interpretações alegóricas são muito perigosas. Agora, o nosso próximo estudo, que nós vamos ver na quinta-feira, são os pontos fracos do pré-tribulacionismo. Nós vamos também acompanhar, da mesma maneira, vamos pegar a Bíblia e vamos acompanhar quais são os pontos fracos no pré-tribulacionismo. Tá bom? Deus abençoe vocês, compartilhe, inscreva-se aqui no nosso canal pela Bíblia. Grande abraço.